bom dia, ok? Estamos falando aqui das funções do segundo grau, correto? Função do segundo grau que tem o tipo, o y ou f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? Eu vou trabalhar com esse exemplo aqui, f de x igual a 1x ao quadrado menos 2x menos 3. Já percebemos que o a vale 1, o b vale menos 2 e o c vale menos 3, certo? A primeira coisa que trabalhamos aqui é perceber a concavidade da parábola. Uma função do segundo grau, o seu gráfico é uma parábola. E então, se essa concavidade é para cima, quer dizer que quem multiplica o x ao quadrado, que é o a, é positivo. Se o a for negativo, a concavidade será para baixo. No nosso caso, especificamente, o a vale 1. No nosso caso, o a vale 1, que é maior que 0. Então, a nossa concavidade é para cima. Perfeito? No entanto, agora, vamos trabalhar as intersecções com os eixos. Para trabalhar as intersecções com os eixos, nós temos o seguinte. Já foi conversado com vocês que quando um gráfico corta o eixo x, o y vale 0. Quando o gráfico corta o eixo y, o x vale 0. Qualquer gráfico, nós temos essa ideia. Então, a primeira ideia é o seguinte, ó. Intercepta o eixo y quando x igual a 0. Beleza? Então, no nosso caso ali, ó, intercepta o eixo y quando x vale 0. Então, nós teremos que o y é igual a 1 vezes o x, que é 0, ao quadrado, mais não, desculpe, menos 2, vezes o x menos 3. Aqui é 0, você obtém que o y vai ser igual a menos 3. Nós não podemos nos esquecer, tá, que esse cara aqui é o termo c. Então, já vem a teoria que este cara aqui, onde intercepta o eixo y, no nosso caso que estamos falando da parábola, vai ser sempre o tal do termo c. Beleza? Não se esqueçam que estamos trabalhando com pontos de um gráfico e toda vez que eu falo de um ponto, o ponto tem que ter a abscissa x e a ordenada y. Então, este ponto é um ponto do tipo em que o x vale 0, o y vale menos 3. Portanto, gente, as parábolas cortam o eixo y quando o x vale 0, ou qualquer gráfico corta o eixo y quando o x vale 0, aqui no caso, 0 e menos 3. É claro que esse cálculo que eu fiz, daqui em diante, você vai olhar direto para quem está aqui sozinho, que é o termo c, beleza? Então não precisa fazer tudo isso de novo, atribuir 0 para x. Eu faço uma primeira vez para você entender que qualquer gráfico, tá, vai cortar o y quando o x vale 0, certo? Você atribui 0 para o x. Agora, intercepta o eixo x quando o y for igual a 0. Então, nós temos, fazendo o f de x ser 0, vocês teriam que x ao quadrado, no nosso caso, menos 2x, menos 3 é igual a 0. Então, agora você tinha uma função do segundo grau, ao atribuir 0 para o y, você chega numa equação do segundo grau, em que você vai obter as raízes ou zero da função. Tá? Veja só, aqui você pode fazer por soma e produto, por Bhaskara. Eu vou fazer por Bhaskara aqui, para que você perceba um detalhe, ó. Ao fazer por Bhaskara, você tem que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. X é igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de 16 dividido por 2a. Eu paro
e falo para vocês o seguinte, ó. Esse cara que vem dentro da raiz aqui, nós damos o nome dele de discriminante. Esse tal de delta é o discriminante. Então aí, nós estudamos assim, ó. Que o delta, que é dado por b ao quadrado menos 4ac, esse é o delta, tá ok? Chamado de discriminante. Esse delta, se ele for positivo, significa que nós temos aqui em mãos duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, temos em mãos duas raízes reais e iguais. Beleza? Mas se o delta for negativo, duas raízes são duas raízes imaginárias, que elas pertencem ao universo lá dos números imaginários. Nós falamos que nós temos duas raízes não reais. Tá? Duas raízes não reais. Portanto, aqui é para a gente ter uma conversa com relação ao delta aqui, que é o discriminante que vai te dar como que essas raízes funcionam. No nosso caso, no nosso exemplo especificamente, você percebe o seguinte, moçada, ó. No nosso caso, você percebe que o delta vai ser igual a 16, então a raiz vai ser 4, tá? Então eu posso colocar aqui para vocês que x é igual a 2 mais ou menos 4 dividido por 2. Chegamos, portanto, ao x' e ao x duas linhas, que são iguais a, respectivamente, 2 menos 4 é menos 2, dividido por 2 dá menos 1. 2 mais 4 é 6, dividido por 2 dá 3, certo? Essas são as raízes. Moçada, raiz é onde o gráfico corta o x. Atenção, os valores menos 1 e 3 são os únicos dois valores que, ao atribuir no lugar do x, o y, que é o f de x, dá zero. Percebam o seguinte, se eu colocar menos 1 aqui, menos 1 ao quadrado é 1. Se eu colocar menos 1 aqui, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Mais 2 com 1 deu 3, com menos 3 dá zero. Por isso que é chamado de zero da função. São os valores que atribuídos no lugar do x, a função, que é o y, o f de x, zera. Beleza, é isso? Tá? Então, esses são os zeros da função. Não esqueçam que isso aqui são pontos. Então, se são pontos, nós poderíamos ter... Nós poderíamos ter aqui dois pontos do tipo menos 1 e 0 e 3 e 0. Quando você bate o olho e olha que o y vale 0, você já sabe que você tem as raízes. Importante isso porque eu vou falar depois. Importante saber que quando você olha um ponto e verifica que o y vale 0, é porque você já sabe quais são as raízes aqui. Tudo bem? Detalhe, moçada, é o seguinte. Já estudamos a concavidade, já estudamos as intersecções com os eixos, tá? Eu vou falar para vocês agora com relação ao vértice, ok? Com relação ao vértice. Então, o terceiro caso
vértice. Gente, talvez se eu perguntar para vocês, né, o que é o vértice, ou como você obtém o vértice de uma parábola, vocês têm o seguinte, que o vértice é dado por uma formulazinha, né, menos b sobre 2a, menos L sobre 4a. Mas de onde que vem essa situação? Quando você tem uma parábola, gente, ó, eu vou colocar aqui um rascunho, tá? Se você tiver aqui o x' valendo 2 e o x duas linhas valendo 6. Certo? Você tem uma parábola com cavidade para cima ou com cavidade para baixo, não me importa. O que vai acontecer? O vértice ele vai acontecer exatamente no ponto médio entre o x' e o x duas linhas. O x do vértice vai estar aqui no 4. Ele é o ponto médio. Você vai fazer o seguinte, se você somar x' com x duas linhas, aqui no caso deu 8, dividido por 2 é 4. Ocorre essa simetria, e isso aqui é chamado de eixo de simetria. Ocorre uma simetria bem no x do vértice. Beleza, é isso? E o que acontece, moçada, então? Ponham na cabeça. Para você obter o x do vértice, você faz um ponto médio entre o x' e o x duas linhas. De um modo geral, então, eu posso falar que isso aqui é x', aqui é x duas linhas, aqui é o x do vértice. Opa, aqui é o x do vértice. Nós podemos dizer, então, que o x do vértice é igual a... O x do vértice é igual a x' mais x duas linhas dividido por 2. O x do vértice é o x' mais o x duas linhas dividido por 2. O x do vértice é igual. Moçada, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2, correto? O x', vocês se lembram que por Bhaskara como que faz? X' é menos b mais raiz de delta sobre 2a. X duas linhas, menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Beleza? Não é assim que eu fiz? Menos b, o b valia menos 2, menos com menos mais 2, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O a vale 1, ficou 2. Ora eu fiz menos, ora eu fiz mais, para chegar no x' e x duas linhas. Tá ok? E aqui eu faço o quê? O mais raiz de delta e o menos raiz de delta eu posso simplificar, correto? Eu teria então que esse x do vértice seria igual a 1/2, que multiplica menos b mais o menos dá menos b, vai dar menos 2b, dividido, mantendo o denominador 2a. Certo? Posso simplificar e tenho que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, moçada, quando a gente fala que o x do vértice é menos b sobre 2a, eu estou fazendo nada mais, nada menos do que o ponto médio entre x' e x duas linhas, perfeito isso? Tá ok? Tá? Então, nada mais do que isso. Então, eu posso falar que o vértice, parto disso aqui, que o x do vértice é o ponto médio entre x' e x duas linhas. É o ponto médio entre as raízes. Perfeito? Escuta, Barreto, e se você só tiver... Não se esqueçam que sempre teremos duas raízes. Tá ok? Se as raízes forem iguais, pô, então quer dizer que o x' vale 3 e o x duas linhas vale 3. O vértice vai estar no x igual a 3, correto? Na verdade, moçada, o vértice vai coincidir com a raiz aqui. Beleza? Se o delta é negativo, tá bom. Ainda não trabalhamos nos números complexos, lá nos números imaginários. Mas se você trabalhasse, usasse as raízes imaginárias para fazer a média do x' com x duas linhas dividir por 2, você chegaria no mesmo resultado. Correto? Beleza? Então nós partimos desse ponto. É que o x do vértice é o ponto médio entre x' e x duas linhas. Certo? Dado por x do vértice é igual a x' mais x duas linhas dividido por 2.
Beleza? Isso aqui é o x do vértice. Então vamos pensar comigo agora, ó. Eu tenho o x do vértice aqui. É este valor aqui. Eu não vou fazer agora no quadro, o cálculo fica bem grande aí. Mas você concorda que você teria que o y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tudo bem? Se você pegar esse valor, colocar aqui dentro e aqui dentro, você vai atribuir valores no lugar do x menos b sobre 2a. Você chegaria no y do vértice assim. A conta ficaria chata aqui para eu fazer, correto isso? Dá para dar uma noção que teria, né? Mas é essa situação que nós fazemos. Por isso que quando você tiver um valor numérico, se você souber qual é o x do vértice, vamos fazer de cabeça aqui, sem ficar muito travado na conta? Quer ver? Comigo. Qual é o x'? Menos 1. Qual é o x duas linhas? 3. Menos 1 com 3 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Ok? Esse é o x do vértice. Eu sei que já é 1. Põe um aqui, põe um aqui. Vamos fazer comigo? 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 com menos 3 é menos 5. Menos 5 mais 1 é menos 4. Menos 4 é o y do vértice. Então, ó, esse vértice, eu já vou colocar para vocês aqui que ele é 1 e menos 4. Beleza? No momento de uma prova, a gente consegue agilizar bem a coisa, correto? Agora percebam aqui, se você for usar a formulazinha, você sabe que ao fazer isso, eu chego no menos b sobre 2a. Então nós podemos colocar assim, ó, que o vértice é um ponto dado por menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Beleza? Nós temos então que o vértice, ele será dado por menos b. Olhando aqui, ó, nós sabemos que o b vale menos 2. Menos o menos 2 sobre 2a que vale 1. E o y do vértice? Menos delta, que aqui é o 16, certo? Esse é o delta, beleza? Esse é o delta 16, menos 16 sobre 4a, que é 1. Então eu tenho aqui que o vértice é o ponto menos com menos mais 2 com 2 dá 1 e menos 16 sobre 4 dá menos 4, correto isso? Eu só não gosto que as pessoas fiquem viciadas em fazer a fórmula sem saber de onde surgiu, que de cabeça nós conseguimos responder isso aqui. Beleza isso? Tá? Então já sabíamos que o vértice é esse ponto 1 e menos 4. Gente, a partir desse momento estamos aptos a desenhar o gráfico, tá? A partir desse momento estamos aptos a desenhar o gráfico. Agora, gente, é o seguinte, ó. Vocês entenderam, então, que ao obter o x do vértice, se você jogar na função, no valor do x da função, jogar o x do vértice, o y que você vai chegar necessariamente é o y do vértice. Tudo bem? A partir desse momento, você pode construir o gráfico aqui comigo, ó. E assim vocês terão que eixo y eixo x menos 1, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3,
menos 4, 1, 2, 3, menos 1, menos 2 aqui, beleza? Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, tá ok? Nós sabemos então que esse gráfico ele tem concavidade para cima, corta o eixo Y quando o Y vale menos 3, 0 e menos 3 aqui, ó, aqui no menos 3, é a intersecção com o eixo Y. As intersecções com o eixo X é o menos 1 e o mais 3 aqui. E o vértice é o ponto 1 e menos 4. Está aqui o vértice, o ponto 1 e menos 4. Marquei os principais pontos, mais uma vez, aqui menos 1 e aqui o 3 são as raízes. Aqui 1 e menos 4 é o vértice. E aqui 0 e menos 3 é a intersecção com o eixo Y. Aqui você já tem a tua parábola meio saindo naturalmente aqui, ó. Aqui vocês têm o gráfico da sua função do segundo grau, que é uma parábola. Só um detalhe, moçada. Quando você tem um gráfico de uma parábola e a concavidade é para cima, você vai ter ponto de mínimo que vai ser o vértice. Se a concavidade for para baixo, esse vértice vai ser chamado ponto de máximo. Concavidade para baixo, você vai ter ponto de máximo. Concavidade para cima, você vai ter ponto de mínimo, certo? Gente, para que você tenha, ó, se ele perguntar qual é o valor mínimo da função, atenção com o linguajar, ó, qual é o valor mínimo da função? O valor mínimo da função é o y do vértice, a função é o y, o valor mínimo é menos 4. O valor mínimo da função, máximo não tem essa aqui porque ela vai para o mais infinito. O valor mínimo que o gráfico admite para y, a função é menos 4. Para esse y, qual é o x? É o 1, vai estar no vértice, certo? Então isso aqui, ó, é chamado, o vértice nesse caso, de ponto de mínimo. O vértice nesse caso é chamado ponto de mínimo. Perfeito? E aí, moçada? Precisamos saber agora da imagem. Certo? Qual é a imagem dessa função? Essa função, ou as funções, no seu enunciado, vem assim, ó, que é uma função de R em R. Aqui nós temos domínio, aqui nós temos o contradomínio, tá? Domínio e contradomínio. A imagem, ela tem que ser parte do contradomínio ou todo o contradomínio, nunca mais do que o contradomínio. Você vai perceber que existe gráfico no menor valor dele, que é o menos 4, para o mais infinito. Existe imagem, toda essa parte que eu estou destacando para vocês aqui, ó. Aqui existe a imagem, certo? Do menos 4 para o mais infinito. Então, portanto, olhem para cá. Se a sua concavidade é para cima, você tem ponto de mínimo. A imagem vai ser desse y do vértice para o mais infinito. Se essa concavidade fosse para baixo, você teria ponto de máximo. E a sua imagem iria do menos infinito até o ponto de máximo. Repito, ó, se a concavidade é para cima, a imagem vai do y do vértice para o mais infinito. Se a concavidade é para baixo, vai lá do menos infinito até o y do vértice. Correto? Vocês estão percebendo, então, que essa imagem ela vai com concavidade para cima. Essa imagem, ela é o intervalo que vai do menos 4 fechado ao mais infinito aberto. Beleza?
Então, moçada, essa primeira questão aqui é uma questão importante para que você possa ter todos os dados de uma parábola aí, perfeito? De um gráfico de uma parábola, tá ok?